Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez, né? Agora vamos falar sobre linhas de produto de software, né? Então queria primeiro fazer um agradecimento à Ingrid Oliveira de Nunes, né? Que eu acabei me baseando alguns, né, slides da apresentação dela, adaptando, né, a partir de uma apresentação original dela, né? Então, o que seria linha de produto de software? O que são essas linhas de produto, né? Eu queria começar a apresentação, né, com um exemplo, né, não de software, mas um exemplo motivacional. Então, como você vê esses elementos, esses sanduíches aí, né? O que há em comum entre eles? Há alguma espécie de reuso de software, não, né? Nesse caso de material, né? Nesses hambúrgueres, nesses sanduíches, né? Como a gente pode ver, há sim semelhanças, mas também é óbvio, é visível que há também diferenças, né? Então, como estruturar, como é que funciona, né, o processo de produção desses sanduíches, né? Claro que eles têm partes em comum, por exemplo, muitos deles compartilham o mesmo tipo de pão, muitos deles compartilham o mesmo tipo de queijo, né, o mesmo tipo de vegetais, ou alguns vegetais, né, pelo menos, o mesmo tipo de hambúrguer, dependendo, né, em alguns subtipos ou tipos de sanduíche. Então há claramente partes comuns e partes variáveis. Tá? Por que não usar a mesma analogia para o software? Ter essa preocupação estrutural, sistemática, não com um produto, não com um sanduíche, um produto de software, mas com uma família de produtos. Então essa ideia de linha de produtos não é nova, né? É uma ideia já tradicional, empregada em outras esferas. Em software ela é relativamente nova, mas não é nem tão nova. Mas pode-se dizer que é relativamente nova, né? Mas em outros domínios não é assim nem de perto, né, uma coisa nova. Por exemplo, as pirâmides do Egito, se a gente analisá-las, elas têm similaridades, né? A engenharia de construção delas é uma engenharia semelhante, né? Os artefatos, as peças de engenharia, tanto estruturais como os materiais utilizados, são semelhantes, né? Eu poderia dar um exemplo bem atual, o exemplo de carros, né? Uma indústria já tradicional em termos de linha de produtos. É comum a gente ir comprar, quando comprar um carro, perguntar, e aí, o que é que vem de série, né? O que tem de opcional aqui, né? Então a gente já meio que já é automático, já é um domínio onde a linha de produto é algo corriqueiro, né? Pensar no que é comum ou no que é de série e no que é opcional, né? O que não é de série já é algo corriqueiro. Escolher a potência do motor, escolher se tem ou não ar-condicionado, se tem ou não o trio elétrico, né? Aquele trava, vidro, né? E hoje em dia tem até também outros opcionais, como direção elétrica e etc., né? Câmbio e assim sucessivamente. Então, a ideia de linha de produtos de software é usar essa mesma analogia para o desenvolvimento de software, para a construção ou para o projeto e concepção, incluindo a construção de não só um produto, mas de uma família de produtos que tenha características comuns e características variáveis. Em outras palavras, visando uma customização em massa, tá? Então, essa customização em massa é pensando numa diluição do custo, né? Que seria, digamos assim, necessariamente custeado por um produto, mas agora vai ser diluído em uma família de produtos, né? Claro que não é o mesmo custo, porque a gente vai ver que pensar em uma família é sutilmente mais caro do que pensar em produtos simples e único, né?
Então só faz sentido pensar em uma família se você tiver de fato uma família de produtos, né? Mais de um produto para você desenvolver produto que tenha características comuns, né? Necessariamente. Então, para isso a gente precisa preparar uma estrutura, uma plataforma, né? Que não é dependente de tecnologia. A gente pode adaptar qualquer que seja a tecnologia, qualquer linguagem de programação da nossa escolha para permitir essa customização. Então são mais diretrizes de projeto do que de tecnologia, né? Então o reuso ele é impulsionado pelas estratégias de projeto, né? De idealização e de concepção da linha ou das linhas de produto que a gente desejar. Então, o objetivo principal de linhas de produto e software é o objetivo de sempre da engenharia de software, né? Reuso, reutilização de software. Então, desde a década de 60 se almeja isso, né? Com a questão das funções, subrotinas, evoluiu para os módulos, que de certa forma ganhou poder e potência com a orientação a objetos, né? Quando a gente conseguia encapsular dados e funções, né? E múltiplas classes em módulos com o surgimento dos pacotes ou dos namespaces de C++, né? Mas aí percebeu-se que ainda assim tem muito acoplamento entre os objetos. Surgiram os componentes, que foram um grande avanço, né? No reuso de software. Mas aí, reusar componente, a gente só consegue reutilizá-los individualmente, a não ser que a gente tenha uma preocupação arquitetural, estrutural, para reutilizar um grupo de componentes. Foi justamente pensando nisso que surgiu o conceito de linha de produtos de software, né? Então, componente, de certa forma, já é um reuso com granularidade maior, mas reutilizar uma arquitetura envolvendo um conjunto de componentes, aí sim é o sonho, né? E a linha de produtos tenta dar um passo importante nessa direção. Então, linha de produtos de software, ela se baseia, em primeiro lugar, né, em construir uma família de software. Então, a filosofia ou a ideia inicial é identificar funcionalidades comuns e funcionalidades variáveis, ou características, usando uma nomenclatura mais específica, como a gente vai ver daqui a pouco, mais apropriada, características ou features comuns e características, né, ou features variáveis. Então, a partir dessas características, dessas funcionalidades, vamos chamar assim, comuns e variáveis, a gente começa a conceber a linha de produtos de software a partir do desenvolvimento das partes. Quer dizer, o que é que eu preciso fazer para viabilizar essas funcionalidades, essas características? Aí eu começo a pensar em arquitetura de software, começo a pensar em cada componente, o elemento arquitetural do software, começo a pensar numa engenharia de requisitos que expresse essas partes comuns e variáveis. Cada artefato desse é um asset, né? É um bem, é um bem produzido em vista do desenvolvimento do software, né? Inclusive, esses artefatos podem ser reutilizados, né, para documentar os vários produtos dessa família, né? E com esses artefatos, uma vez que são variáveis que têm explicitamente as variabilidades representadas, eu tenho como derivar um conjunto de produtos a partir dessa família, dessa linha de produtos, né? Então, algumas definições clássicas, né? Uma linha de produtos de software pode ser vista como um conjunto de sistemas de software que compartilham, né, ou que tem uma parte comum, né, a partir do gerenciamento de características, né, dessas features, como eu havia comentado desse termo, né, que satisfazem necessidades específicas, né, de um determinado domínio ou de um determinado segmento do mercado, para cumprimento de alguma missão específica do software, né?
Em linhas gerais, né, o foco, né, como a gente pode ver, depois vocês podem ler, né, não vou ficar lendo aqui as definições, mas o foco geral do conceito da definição de linha de produtos de software é justamente a definição de um conjunto de características comuns e semelhantes ou uma plataforma para customização em massa, né? Então, a partir de uma definição de uma linha de produtos ou de uma família de produtos, a gente consegue uma estrutura customizada ou uma estrutura que embasada numa arquitetura de software customizada, que é a arquitetura de linha de produtos, que me possibilita, a partir da identificação de elementos arquiteturais comuns e variáveis, derivar facilmente ou de forma eficiente, né, diversos produtos de software. Então, uma linha de produtos não é a bala de prata, assim como nada da engenharia de software é uma bala de prata. Então, para se ter uma linha de produtos, em primeiro lugar é preciso ter um domínio, né? Então, toda linha pertence a um domínio. Eu não tenho como construir uma linha genérica, universal para qualquer produto de software. Aí já é uma ilusão. Mas eu foco no domínio, por exemplo, sistema bancário, né? E aí eu consigo derivar partes, né, desse domínio, né, que sejam comuns a um grupo de sistemas, né, já previamente idealizados, né, ou concebidos, como a gente vai ver depois algumas estratégias, né, e a partir dessa identificação de partes comuns, eu começo também a derivar, consequentemente, partes variáveis, né, para aí, uma vez que eu tenho essa definição do que é comum e variável, eu projeto uma arquitetura que defina claramente, ou que explicite claramente, elementos arquiteturais comuns e variáveis, componentes e conectores comuns e variáveis, né? O foco principal são os componentes. Os conectores acabam entrando por tabela, porque variando os componentes eu tenho que variar os conectores, como a gente já viu isso na prática, né? Na nossa aula de configuração arquitetural, que trocando um dos componentes eu vou ter que necessariamente trocar o conector entre eles também, né? Então, a partir dessa arquitetura de linha de produtos, a gente constrói componentes para as várias possibilidades da arquitetura, inclusive para as partes não obrigatórias, né? Então a nossa escolha se baseia, né, nossa decisão para construir produtos se baseia na escolha dos elementos arquiteturais, né, eventualmente a configuração deles ou a parametrização deles, né, se for uma variabilidade interna ao componente, né, mas é uma escolha ou todo o projeto dos produtos se resume ou foca principalmente na escolha dos elementos arquiteturais a partir do meu leque de opções, né? Com isso, a gente tem vantagem econômica, né, sobre as partes comuns, porque elas são reutilizadas de forma sistemática em vários produtos. Quanto mais produtos eu gerar com a minha linha, mais eu diluo o custo, né, das partes comuns, né? Então a gente tem essa redução de custo, né? Então agora essa redução de custo tem que ser encarada com seriedade, né? A famosa aprecie com moderação, porque não é essa bala de prata também. Eu não posso ter uma linha de produtos com um ou dois produtos apenas, né? Ou dependendo do caso até 3 produtos podem não justificar, né, o esforço extra necessário para projetar um sistema com esse baixo acoplamento, essa separação entre partes comuns e variáveis, né? Mas normalmente a linha de produtos se paga a partir de 3 produtos. Normalmente a literatura, né, é o que a literatura diz, que normalmente a partir de 3 produtos gerados a partir da linha, ela já compensa, né, e vale a pena utilizar a linha de produtos, né? Consequentemente, a gente tem um aumento da qualidade, porque para cada produto a gente vai testar, né, vai repetir os testes de regressão e eventualmente acrescentar testes novos. Então aquelas correções efetuadas nas partes comuns acabam
beneficiando toda a família de produtos, né? Então, são produtos extremamente testados, principalmente as partes comuns entre eles, que são retestadas em vários contextos, o que é bom, né? E claro, a redução do time to market, né? Porque quanto mais eu reuso de forma sistemática, reuso de granularidade alta, reuso arquitetural, então a gente eventualmente ou inevitavelmente vai reduzir o tempo de desenvolvimento dos produtos, né? Então, como a gente pode ver nesses dois gráficos, o primeiro aqui representa custo, né? O tracejado é da linha de produtos, ou da família de produtos, né? E o da linha contínua é de um sistema simples. Então, inicialmente, né, para um produto apenas, a diferença é grande, né? Então, o custo de uma linha de produtos vai ser muito maior, né? Por quê? Porque quando eu penso em um produto só, já vou projetando e implementando de cara, né? Para uma família de produtos, eu tenho que fazer basicamente ou inicialmente quase que um projeto para cada produto, para poder identificar semelhanças e diferenças. Então, eu começo a ter um maior custo para além de produto. Agora, quanto mais produtos eu tenho, note que quando eu acrescento novos produtos, eu não cresço tanto o custo da linha de produtos à medida que eu vou acrescentando produtos, né? Ela vai crescendo numa inclinação menor de que o preço individual, da construção individual de cada produto. Se eu construo individualmente, né, eu vou aumentando o custo, né, eu vou agregando um custo maior em cada produto que eu desenvolvo, né? Enquanto, em termos de time to market, né, o tempo de entrega, cada produto que eu vou fazer, ele vai ter normalmente o mesmo tempo do produto anterior, porque são produtos independentes, né? Então a linha tem uma pequena redução aqui, pequena curva para baixo por conta de algum reuso esporádico. Mas quando eu tenho preocupação com linha de produtos, claro, eu começo mais uma vez com o tempo alto, porque eu vou ter preocupações de projeto maiores na linha de produto, mas a partir do momento que eu tenho mais produtos reutilizando aquela linha, então o meu tempo tende a reduzir, né? Por conta do reuso sistemático que tende a aumentar. Porém, tem alguma relação de risco, né? Como a gente pode ver, né? Então, inicialmente, os custos e o risco de tempo da linha de produtos pode ser alto, né? Mas, se a gente tiver uma quantidade ou uma família de produtos a partir de 3, né? Produtos que compartilhem a mesma família, a mesma linha, então a gente começa a valer a pena. Porém, é necessário ter um engenheiro de software experiente, né, que já tenha, né, pelo menos uma experiência com arquitetura de software, não necessariamente com linha de produtos, mas idealmente, inclusive, com linha de produtos, né, de software, mas que tenha pelo menos uma experiência modular, né, de arquitetura de software. Então, para ter essa separação, esse gerenciamento técnico organizacional de projeto e execução da linha de produtos. Então, toda a linha de produtos ela é idealizada a partir das features ou das características do sistema, né? Que são, o que é uma feature? É justamente essas partes visíveis do software. Então, o que é visível é o que é perceptível. O visível aí está entre aspas, né? O que é perceptível pelo usuário, né? Então, features normalmente são requisitos funcionais do software, são funcionalidades, né? Mas também podem ser características não funcionais, características de qualidade, né? Então, o usuário pode pedir uma feature ou uma característica relacionada, por exemplo, a desempenho. Então, ele vai perceber. Se for perceptível, é uma feature, né? Tolerância a falhas, recuperação após falha. Então, é perceptível, é uma feature, né? Então, em linha de produtos de software, a gente vai representar um conjunto dessas features, dessas características, de forma natural, de maneira natural, intuitiva, compreensível, né, pelo usuário, que não seja
da área da computação, né? Não seja da área técnica, né? E a maneira como essas features se relacionam, né, expressam as partes comuns e variáveis através desses conceitos aqui. Features obrigatórias, features opcionais, features alternativas, features, né, de escolha mútua, né, ou uma ou outra, de exclusão mútua, melhor dizendo, né? Então, features obrigatórias, elas são comuns. Features opcionais, eu posso escolher ou não, né? Features alternativas, eu tenho um leque de opções, eu posso escolher uma dessas features ou até mais de uma, né? E features mutuamente exclusivas, eu tenho que optar por uma das opções daquele leque, né? Daquele subleque de features, né? E features parametrizáveis é quando eu tenho uma feature que ela pode se comportar, né, sutilmente diferente. Por exemplo, uma feature de criptografia, né, ou cifragem, né, para segurança. Cifragem de dados, segurança da informação. Então, a gente pode parametrizar, por exemplo, o número de bits da cifragem, ou qual algoritmo a gente vai usar para a cifragem, né? Então, seria um exemplo, por exemplo, né, de feature parametrizável. Então, aqui a gente tem uma notação, né, da Feature Oriented Domain Analysis, né? Então, que é essa abordagem, né, que tem essa sigla FODA, né? FODA, que é uma representação bastante intuitiva, né? Então, nessa notação, cada retângulo, que aqui acabou ficando um quadrado, né, mas cada quadrilátero é uma feature, é uma característica, né, que a gente vai ter um nome para ela, né? Toda feature ela pode ser composta por outras subfeatures, né? Então eu posso ter aqui o sistema, né? Sistema acadêmico, que vai ter uma feature, né, gerenciamento de cadastro, e outra feature gerenciamento de matrícula. São features obrigatórias, tá? Quando tem esse círculo fechado, pintado, são features obrigatórias, né? Se o círculo estiver aberto, né, sem ser pintado, representa uma feature opcional. Quando a gente tem um arco não pintado, representa um conjunto de features opcionais, um conjunto de features alternativas. Então, eu tenho um leque, né, que eu preciso escolher pelo menos uma dessas features, né? Pelo menos uma, podendo escolher até mais de uma, né? Podendo escolher até as 3 nesse caso, até as 2 nesse caso, mas pelo menos uma desse grupo e uma desse grupo precisam ser escolhidas. E as features mutuamente exclusivas, né? Nesse caso aqui eu preciso escolher uma entre F1 e F2 e apenas uma também entre F3, F4 e F5, né? Porque são OR feature, são mutuamente exclusivas. Então, a engenharia de requisitos, né? Os requisitos são documentados, né, usando essa notação dessa forma, que é o que a gente chama de modelo de feature, ou feature model, né? O modelo de características, né? Que é uma maneira bastante usual na área de linha de produtos de software. Dessa forma, a nossa configuração de um produto, a escolha de um produto, consiste em escolher features opcionais, alternativas e mutuamente exclusivas, né? Uma vez que as obrigatórias já são necessariamente escolhidas, né? Então, a partir dessa escolha, gerar um produto. Então, tem toda a combinação de produtos. Fica simples a etapa de produzir as aplicações, que a gente vai conhecer com o nome de engenharia de aplicação. Então, de cara, as features têm que ser modularizadas, né? Então, a gente tem essa preocupação com a variabilidade desde o início do projeto, da concepção de uma linha de produtos de software, né? Dessa forma, a feature tem que ter a ideia o projeto da linha de produtos de encapsular a informação, de ocultar a informação, né? Então, outra característica para cada feature, a gente tem que dar prosseguimento, ela tem que ser mapeada, né, rastreável para os demais artefatos, né, do projeto, os demais assets da linha de produtos. Então, para cada feature eu tenho que ter
um mapeamento dela para a arquitetura. Ou ela vai ser um componente da arquitetura, ou uma interface de um componente. Então, tem que ter um mapeamento para a arquitetura, né? De uma maneira que fique fácil, seja possível rastrear, né? Ter um rastro, né? Uma vez que eu escolhi essa feature, e aí, o que é que eu ativo ou desativo na arquitetura, né? De linha de produtos. Tem algumas referências, né? Não acabou ainda a aula, né? Mas antes de continuar, eu queria apresentar algumas referências, né? Uma evolução aí das referências, né? Vou deixar aí para vocês consultarem. Mas eu queria deixar como recado principal o livro do Goma, né? Que é um livro, na verdade, esse daqui, né? Do Hassan Goma, que fala um pouco até de evolução, de mudança, né, ou de ajustes no diagrama de casos de uso, né, desde o diagrama de casos de uso da UML, para incorporar essa ideia de variabilidade, né? Claro, né, nada impede de você também usar o modelo de características, modelo de features, né? Mas o método do Goma é o que ele chama de método Plus, que usa o UML, né, ou extensões da UML para representar as variabilidades, né, nos diversos artefatos, né? E eu gosto muito desse livro também de Software Product Line Engineering, né, porque ele tem uma separação, né, muito interessante, que a gente inclusive vai usar aqui na apresentação, entre as duas partes da engenharia de linha de produtos de software, né, que é a engenharia de domínio e a engenharia da aplicação, né, a preocupação com a concepção da família, da linha, e a partir da família, né, como gerar produtos, né, a questão da rastreabilidade entre features e os demais artefatos ou assets da linha de produtos de software. Então, as três atividades ou preocupações, né, de uma linha de produtos de software são essas, né? Preocupar com a família em si, os core assets, né, com a concepção, o desenvolvimento de todas as possibilidades, né, as variabilidades da linha de produtos, né? Uma preocupação com como usar esse domínio, né, para gerar diversos produtos, né, de software, e como gerenciar tudo isso, né? Tudo isso aí são preocupações concomitantes, preocupações em paralelo, né? Manter a linha, acrescentar mais um produto à família, né? Evoluir essa linha. Enquanto isso, eu estou criando meus produtos, outros produtos, e gerenciando tudo isso, né? É uma coisa em paralelo. Então, quando eu tenho uma preocupação com a família, né, eu tenho que ter o escopo da família, né? Então, pensar nas variabilidades, pensar nos diversos produtos, no coletivo de produtos, né? Então, restrições entre os produtos. Se o produto tiver essa característica, né? Por exemplo, o cara que, se ele tiver transações bancárias, ele vai ter que colocar também a feature de segurança, né? Então, o algoritmo tem que ser pelo menos tantos bits. Então, a gente pode ter restrições, constraints, né, na interação entre as features, né? São features alternativas ou opcionais, mas optou por uma, essa outra também tem que ser escolhida, né? Então, o modelo, uma engenharia de domínio, né, esse Core Asset Development tem que pensar em tudo isso, né? Pensar no coletivo, na família. Então a gente tem que pensar nos artefatos, desde a arquitetura, em todos os core assets, desde a arquitetura não, desde o modelo de features, desde os requisitos, passando por arquitetura, passando pelo projeto, dos componentes que podem ser parametrizáveis ou não, né? E os tipos de conectores, as versões de componentes, versões de conectores que podem ser escolhidas de acordo com cada feature que é opcional, alternativo ou mutuamente exclusivo que eu escolher, né? Então, a partir desse projeto concepção coletiva, a gente tem aí o nosso desenvolvimento dos produtos, né, que deve consistir em um mapeamento a partir da escolha de features, né, de requisitos. A gente tem uma maneira facilitada de propagar essas escolhas para os demais artefatos do desenvolvimento e rapidamente ter produtos, né?
desenvolvidos. E uma terminologia, né, para caso vocês vejam outros artigos, outras publicações, né, com nomes sutilmente, ou até livros com nomes sutilmente diferentes, para a gente ter uma ideia dos sinônimos, né? Então, a linha de produtos, muitas vezes, né, é chamada de família de produtos, core asset, né, platform, né, business unit, product line, né? Então, cuidado só com essas, né, incompatibilidades. Se você encontrar product family, então product line na verdade é uma unidade, né? O produto é uma customização. O desenvolvimento do core asset é o domain engineering. Product development, application engineering. Eu gosto muito dessa terminologia da direita, tá? Então, onde a gente tem, de fato, essas duas preocupações gritantes aqui, ou principais, né, do ponto de vista de engenharia da nossa família, né, de produtos. Então, uma engenharia de domínio, pensando no coletivo, e uma engenharia da aplicação, pensando em como usar, né, o coletivo para gerar produtos. Por falar em construir linha de produtos, quais são as abordagens para a construção? Existem 3 abordagens principais, né? Então, uma abordagem proativa é aquela abordagem que você vai se precaver. Então, você quer construir uma família de sistemas, né? Uma família de produtos de uma vez só. Então, você parte de alguns produtos, por exemplo, aí 3 produtos similares, né? ou que tenha características em comum, algumas características em comum, e você vai fazer toda a engenharia de software para construir de uma vez só essa família de produtos. Então, pensando no modelo de features, fazendo o projeto arquitetural, projeto detalhado dos componentes, pensando nas diversas configurações dos 3 produtos, né? Então, essa é a abordagem proativa. Agora, também você pode partir de um cenário onde você já tenha os produtos. Você construiu alguns produtos, depois você percebeu, vem cá, esses caras têm alguma similaridade. Que tal a gente fazer uma reengenharia para, a partir desses produtos similares, construir, sistematizar uma família? Então, essa é a abordagem extrativa, né? Onde a gente parte de produtos existentes e tenta sistematizar para identificar semelhanças e diferenças entre esses caras, para sistematizar o reuso a partir daqui, né? Reusar testes, para evitar manutenções redundantes, né? ou trabalhos redundantes de manutenção de software, evolução de software. Então, a gente, a partir dos produtos, de uma família de produtos existentes, né? De um grupo, melhor dizendo, identificar uma família, né? Então, é bastante utilizada essa abordagem extrativa, né, em empresas que já têm um portfólio de produtos aí existentes. E uma abordagem que não compete com essas outras duas, mas que de certa forma complementa essas outras duas, é a abordagem reativa, né? Então, você já, assumindo que você já tem uma linha de produtos de software, que pode ter sido, né, especificada usando qualquer uma das outras duas abordagens, ou proativa ou extrativa. Então, você já tem essa linha de produtos de software, digamos que ela dá suporte a 3 produtos, e você percebeu a necessidade de agregar a ela ou acrescentar, evoluí-la, para ela permitir também a instanciação de um 4º produto, que também compartilha partes comuns com esses 3 produtos. Então, para isso pode ser necessário evoluir a linha de produtos de software, né? Para acrescentar outras features opcionais, para pegar uma feature obrigatória que agora vai deixar de ser obrigatória porque não existe nesse 4º produto, então vai passar a ser opcional, onde os outros 3 escolhem e esse 4º não escolhe. Então, você vai evoluir sua linha de produtos para agregar, para permitir, né, que mais um entre nessa família de software, de produtos de software. Então, essa aí seria a abordagem reativa. Então, a implementação de uma linha de produtos pode ser feita de diversas maneiras, né? Usando qualquer linguagem de programação que tenha suporte a acoplamento dinâmico, né? Que é o que viabiliza o polimorfismo, né? Na orientação a objetos, por exemplo, né? Então, use, né, polimorfismo ou linguagens orientadas a objetos, padrões de projeto, frameworks, né,
programação orientada a features, né, que é você tentar modularizar o seu software de acordo com as features. Então, inclusive os frameworks, né, se você for estruturar um application framework ou um domain framework aí, então você precisa ter uma preocupação sistemática, né, que esse framework é um framework que precisa ser arquitetural, porque ele precisa representar, né, variabilidades e pontos de extensão, onde você possa acoplar e desacoplar partes facilmente, né, desse framework, né? Então, outras tecnologias, né, que são aqueles if-defs, né, compilação condicional ou programação orientada a aspectos, né, para acoplar e desacoplar facilmente módulos, né? Se você conhece ou não conhece alguma dessas tecnologias, vale a pena, né, por conta própria, depois dar uma olhada, né? Mas não são coisa de outro mundo, né? São tecnologias relativamente simples. A questão é como utilizá-las para viabilizar esse baixo acoplamento, né, que permite gerar múltiplos produtos de uma maneira simplificada ou ágil, né? Então, para se projetar ou conceber linha de produtos de software, tem algumas metodologias ou processos, né? Então esses são alguns exemplos, né? O do livro do Klaus Pohl, eu não lembro o nome, né, do framework que ele propõe, né? Tem o Plus que eu comentei do Goma, o Form, que é de certa forma um dos mais utilizados, né? É um dos clássicos, né? O Cobra também, né? O Pulse, todos esses, né, exemplos são bons exemplos, né? Só para ilustrar, eu vou comentar do Form, que de certa forma foi um dos pioneiros, né, porque ele estendeu o processo FODA que foi um dos primeiros, né? Então o Form é o Feature Oriented Reuse Method, quer dizer, é justamente um outro nome, né, para a linha de produtos, né, onde você quer reutilizar a partir das features, né, orientado a features, né? Então o FODA seria o Feature Oriented Domain Analysis, né? E esse form, que essa evolução, ele é um método sistemático, né, que procura a partir do seu feature model, a partir daquele modelo de features que você constrói, gerar rastreabilidade entre ele e os demais artefatos, né, os demais assets que você constrói para a sua família, né, de sistemas. Então, essa estratégia que ele utiliza para permitir essa rastreabilidade e facilitar a configuração, a escolha, né, dos diversos produtos, é o desenvolvimento centrado na arquitetura, como nós já vimos, né, ou já estamos em vias de concluir na disciplina, faltando só o projeto prático que a gente já começou e vocês estão continuando por conta própria em casa, né? Então, é basicamente aquela estratégia de se ter uma arquitetura, só que não mais uma arquitetura de software para um produto, mas uma arquitetura de uma família de produtos, uma arquitetura de linha de produtos, que é uma arquitetura de domínio. E aí, nessa arquitetura tem elementos que são obrigatórios, elementos que são opcionais, elementos que são alternativos, elementos que são mutuamente exclusivos, mas também elementos que são parametrizáveis, né? Elementos que podem ser obrigatórios e parametrizáveis, que funcionem de maneiras diferentes, opcionais, parametrizáveis, né? Então, elementos podem ou não ser também parametrizáveis, os elementos arquiteturais como componentes e conectores, né? No caso dos requisitos funcionais, das features clássicas, seriam os componentes, né? Das features não funcionais ou features de qualidade, não clássicas, né? Não é tão comum de se ver, seriam os conectores principalmente, né? Principalmente podendo eventualmente interferir também em algum componente, né? Então, dois processos, né, os subprocessos definidos pelo Form, são a engenharia de domínio e a engenharia de aplicação, né? Então, como eu havia comentado já, a engenharia de domínio tem essa preocupação mais sistemática, né, com o domínio. Então, a partir de uma análise do domínio, construir o primeiro artefato, que é o Feature Model, que representa essas características, inclusive com
as suas relações, né, interações, o que é opcional, o que é obrigatório e etc. Né? A partir dessa engenharia de requisitos, a gente constrói uma arquitetura de software, que é a arquitetura de referência, né, para aquele domínio. Né? E a partir dos elementos arquiteturais, a gente faz o projeto detalhado dos elementos reutilizáveis, ou dos componentes arquiteturais reutilizáveis. Né? E para gerar a nossa aplicação, a engenharia de aplicação, a entrada é a mesma, né, dos requisitos. Então, o feature model que gerou, o que foi utilizado para projetar a arquitetura, vai ser a base que o usuário vai ter para escolher o que ele quer daquele feature model, né, desde que respeite as restrições do feature model, né, que é mutuamente exclusivo, né, as interações entre features. Então, a partir da seleção que eu tenho das features, graças à rastreabilidade das features que eu escolhi, cada feature vai ter algum mapeamento para a minha arquitetura. E aí eu escolho as versões de componentes, os parâmetros dos componentes, etc. E aí eu consigo gerar, né, rapidamente meu software, né, de uma maneira pelo menos idealmente automática, né, mas pelo menos semi-automática ou pelo menos facilitada por um conjunto de diretrizes de projeto. Né? Então, essa engenharia de domínio, ela precisa se preocupar com toda essa especificação, né? Tanto da questão de requisitos, como da questão de projeto, né, arquitetural e detalhado, né, para se ter essa arquitetura concreta, né, uma arquitetura de software implementada. Né? Então, eu preciso chegar até aos módulos mesmo do software, inclusive opcionais, parametrizáveis, né, obrigatórios e assim sucessivamente. Né? E a engenharia de aplicação seria, como eu comentei, a escolha, né, a partir das features, chegar, né, usando essa rastreabilidade, chegar a uma fatia ou um pedaço do código relativo à fatia ou o subconjunto de features escolhidos. Né? Então, é complementar a engenharia de aplicação. Então, como testar uma linha de produtos de software? Eu preciso testar cada produto? Né? A resposta é sim, eu preciso testar cada produto. Porém, o custo desse teste vai ser extremamente reduzido. Por quê? Porque os casos de teste relativos às partes comuns podem ser reutilizados. Eu vou restringir a um teste de regressão, onde eu vou repetir testes antigos, testes que os outros produtos já geraram para mim. E aí eu preciso me preocupar com os testes específicos, só a diferença, né? Os testes para as funcionalidades ou características específicas desse sistema, ou opcionais, que esse sistema escolheu. Né? Mas de certa forma repete-se, né, a execução dos testes comuns, inclusive. Né? Mas os próprios casos de testes são assets que são reutilizados. Perceba que o reuso envolve até os testes, né? Que a gente sabe que é uma parte custosa do desenvolvimento de software, né? Mais do que muita gente imagina. Então, algumas referências para vocês, caso queiram, né, vasculhar um pouco mais sobre isso. E é isso, né? Eu me coloco à disposição, podem colocar perguntas também, né, nesse fórum que eu coloquei de discussão, podem dirigir perguntas gerais, né, para que a gente possa debater. Né? Então, o fórum é uma ferramenta assíncrona, então não necessariamente no tempo da aula teremos todas as respostas respondidas, mas, né, eu irei depois acompanhar, né, esse fórum e respondê-las, né, caso hajam perguntas ou dúvidas, questionamentos, né, mesmo que haja curiosidade, alguma coisa, né, se você desejar complementar com alguma informação, pode usar o fórum, né, fique à vontade, vai ser muito, muito bem-vindo, ok? Valeu, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima aula.